Olá, meu nome é Tarso Cabral Violim, eu sou professor de Direito Administrativo e nós vamos trabalhar com essa matéria importante para os concursos públicos. Eu sou advogado, sou mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná e especialista, nessa área de Direito Administrativo. Bom, nós dividimos a matéria Direito Administrativo em 11 aulas e a gente vai trabalhar nessa primeira aula com as questões gerais do direito administrativo. É importante, para qualquer estudante do direito, e do direito administrativo mais especificamente, ter uma ideia geral sobre essas questões. Então, nós vamos primeiro falar sobre o direito administrativo e administração pública. O direito administrativo, como os senhores sabem, é uma matéria do direito público. Então, se é direito público, nós estamos falando que de um lado vai ter o Estado. Se vai ter Estado, ele vai ter poderes especiais. E quem vai limitar esses poderes especiais e quem vai dar também alguns poderes especiais para o Estado, para a administração pública, vai ser o direito administrativo. Então é importante essa primeira parte para que depois a gente consiga aprofundar alguns temas mais específicos do direito administrativo. Antes de falar do direito administrativo propriamente dito, é importante falar um pouquinho sobre a questão de Estado, governo e administração pública. Vocês sabem qual que é a diferença desses três termos? Muitas vezes as pessoas podem tratar isso de forma como se fossem sinônimos, quando não são, O Estado é um termo mais amplo, O Estado é aquela pessoa jurídica de direito público que vai ter um povo, vai ter um território, vai ter soberania ou um governo soberano, São os três elementos do Estado. O Estado, ele vai ser uma nação juridicamente, politicamente organizada. Então, esse Estado, ele vai ser regido pelo governo. Então, o governo, na verdade, é o conjunto de pessoas que vai tomar as decisões importantes dentro do Estado. Se é um Estado democrático, esse governo vai ser escolhido de forma democrática. Esse governo vai tomar, então, as decisões políticas dentro do Estado. E quem que vai fazer esse Estado funcionar? Na verdade, então, é a administração pública. A administração pública, então, na verdade, é o aparelho, a engrenagem que vai fazer o Estado funcionar. Algumas pessoas, às vezes, falam como sinônimos esses três termos, mas é importante que o estudante do direito administrativo saiba delimitar bem o que quer dizer cada um desses três termos. Bom, e no Brasil, a gente tem que tipo de Estado? A gente chama de Estado social e democrático de direito. No Brasil, segundo a nossa Constituição de 1988, o nosso Estado ele é social. Em que sentido? É um Estado social porque é um Estado que vai, de alguma forma, intervir na sociedade para garantir questões como justiça social, redução das desigualdades sociais e desigualdades regionais. Então, tudo aquilo que estiver lá no artigo 3º da Constituição e em outros dispositivos constitucionais, esse Estado social, então, ele vai fazer uma intervenção, seja na economia, seja na área social, para garantir aquelas obrigações constitucionais. Então, o Estado brasileiro, segundo a Constituição de 1988, ele não pode nem ser um Estado mínimo, que não faz nada, e ele também não pode ser um Estado máximo, que faz tudo. Então, na área social, ele tem que intervir. Nós temos bastante desigualdade social no Brasil, então o Estado tem que intervir na área social. Na economia, ele vai intervir, mas ele não vai fazer tudo na economia. O Estado brasileiro, ele vai atuar para fomentar, para intervir de alguma forma na economia, para garantir que essa economia se desenvolva a contento. Mas é sim um Estado capitalista, com uma economia capitalista, com uma intervenção
nos momentos em que isso for necessário na economia. Então, às vezes, o Estado vai, por exemplo, ter uma empresa estatal para atuar na área econômica ou na prestação de serviço público. Às vezes, o Estado vai intervir na economia por meio de fomento, né? Por exemplo, por meio do BNDES, fazer um empréstimo de dinheiro para empresas. Ou, às vezes, ele vai atuar na área tributária, né? Isentando algum imposto para beneficiar determinado setor econômico, né? Ou para limitar algum produto que venha de fora para beneficiar a indústria brasileira. Então, todas essas são formas do Estado intervir na economia. Esse é o chamado Estado social, Estado de bem-estar social, que ele foi bem implementado na Europa, nos países europeus. No Brasil, a gente, aos poucos, vai implementando esse estado de bem-estar social. Ele ainda está muito presente no texto constitucional, mas claro que na prática falta muito ainda para ele ser implementado. É um Estado democrático também, no sentido não só da democracia liberal, mas também da democracia social. Então é um Estado democrático, não só no sentido de que a gente vota de 2 em 2 anos para escolher os nossos representantes, né, por meio das eleições, mas também é um Estado democrático no sentido de que a população tem condições de participar dos assuntos políticos, tem como participar das decisões políticas, da elaboração e da implementação de políticas públicas. Isso é um Estado democrático de fato, né, quando a população, além de votar nos seus representantes, né, no chamada democracia representativa, também pode deliberar, também pode participar das decisões importantes via democracia participativa e democracia deliberativa. Também muito previsto na Constituição a possibilidade, mas o povo brasileiro ainda está aprendendo, né, a atuar nesse jogo democrático, a participar de forma efetiva dos assuntos políticos, dos assuntos das políticas públicas, seja por meio de conselhos populares, seja por meio de consultas, por meio de controle da administração pública. São várias as formas que a população tem de participar dessa democracia. E é um Estado de direito, não é? Então, é um Estado social e democrático de direito. O que é o Estado de direito? O Estado de Direito é uma conquista das revoluções burguesas, né? Revolução Francesa, estadunidense, Revolução Inglesa, no sentido de que não pode existir o poder numa pessoa só, num órgão apenas. O Estado de Direito quer dizer que vai ter mais de um órgão, vão ser órgãos independentes entre si, harmônicos e independentes. Então você tem um poder legislativo, um poder executivo, um poder judiciário, né? Eles vão se controlar entre eles de forma harmônica e independente e eles também vão ser fiscalizados pela população. Isso é um Estado de direito. Antes, né, num Estado absolutista, você só tinha um rei que tomava todas as decisões. Eu digo, né, brincando, que ele chutava o escanteio e cabeceava na área. Ele fazia tudo, ele tinha o poder. A partir do iluminismo e das revoluções burguesas, você tem a questão do princípio da legalidade, em que você tem um poder legislativo controlando o poder executivo por meio das leis. Você vai ter, então, poder judiciário independente, né? Então, isso é importante nessa harmonia de um Estado. E esse Estado vai se chamar Estado de Direito. Ok? Bom, falado sobre Estado, então a gente agora vai falar um pouquinho de administração pública. Já que o direito administrativo, ele é o direito que vai disciplinar essa administração pública. Então é importante que a gente fale já nesse primeiro momento um pouquinho sobre as questões relativas à administração pública. São 3 tipos de administração pública existentes. Existe a administração pública patrimonialista, a administração pública burocrática e a administração pública gerencial. A administração pública patrimonialista é aquela administração pública em que há uma confusão entre o que é público e o que é privado, né? É uma confusão entre o que é de interesse público e o que é de interesse privado. E daí, na administração patrimonialista, que vai existir o que a gente chama de corrupção, de nepotismo, do chamado clientelismo, que é a troca de favores, né, dentro da administração pública. Então, isso tudo existe, né, na administração pública, principalmente no modelo absolutista, em que você tinha um rei que tomava as decisões.
quem que ia compor a corte. Né? Não tinha concurso público para ver quem que ia compor a corte. O rei que tomava essas decisões. O rei que dizia para onde que ia o dinheiro público, né? Ele arrecadava dinheiro e ele que decidia para onde que ia esse dinheiro. Não tinha licitação para tomada de decisões sobre para onde que o dinheiro ia. Não existia, por exemplo, o princípio da legalidade, como eu falei, né? Uma Câmara de Vereadores ou uma Assembleia Legislativa ou um Congresso Nacional, um parlamento para limitar esse poder do rei. Então, o rei podia fazer o que bem entendesse. E daí acabava gerando essa questão do nepotismo, né? Passar de pai para filho o poder, sem concurso público, sem eleições, isso tudo é patrimonialismo. Contra esse patrimonialismo que surgiu então a ideia de você ter uma administração pública profissionalizada, uma administração pública que vai respeitar os princípios da administração pública, como o princípio da legalidade, da moralidade, da eficiência e vários outros princípios constitucionais. Uma administração pública profissionalizada, em que vai ter servidores concursados, servidores que vão ser profissionais, que vão estar ali fazendo a máquina pública funcionar, independentemente de quem está no poder. Isso se chama administração pública burocrática. O idealizador, quem mais pensou esse tipo de administração pública, foi um autor importante, que é o Max Weber. Por isso que alguns autores falam em administração pública weberiana, burocrático-weberiana. Quando a gente ouve falar a palavra burocrático, normalmente a gente pensa em algo ruim, né? Então, quando a gente ouve falar em burocracia, em burocrático, o que você vê na tua mente? Você pensa em algo que não funciona, você pensa em uma engrenagem enferrujada, você pensa em carimbos, em filas, né, em demora na tomada de decisão. A gente fala, não, isso é burocrático, né, muito demorado, não vai funcionar. Mas, na verdade, burocracia, no sentido weberiano, no sentido técnico, é aquilo que eu falei inicialmente. É uma administração pública profissionalizada, é uma administração pública que respeita os princípios, que respeita os processos administrativos. Né? Para que existe processo administrativo? A gente vai ver isso lá na frente. O processo administrativo não serve para atrapalhar o cidadão ou as empresas. O processo administrativo serve para garantir que o cidadão tenha contraditório ampla defesa, que os particulares, que as empresas, né, saibam como que a administração pública vai funcionar. Isso é um processo administrativo. É necessário que ele exista para garantir uma administração pública profissionalizada, para que o cidadão não tenha surpresas sobre como que essa administração pública vai funcionar no seu dia a dia. Então tem que garantir devido processo legal, contraditório para defesa, os prazos do processo administrativo, né? Processo não existe só no âmbito do Poder Judiciário. Processo também existe no âmbito da administração pública, que é o processo administrativo. A gente vai ver isso um pouco lá mais para frente. Então essa é a administração pública burocrática, ela tem que ser eficiente. Assim como o estado de bem-estar social, que foi bem implementado na Europa, a administração pública burocrática também foi muito bem implementada em países desenvolvidos como na Alemanha, na França, né? E, infelizmente, no Brasil, por mais que a partir de 1930 comece a se implementar a administração pública burocrática, no Brasil a gente ainda diz que é uma pseudo-burocracia, uma pseudo-administração burocrática, no sentido de que no Brasil, aos poucos foi sendo implementado o concurso público, uma administração pública profissionalizada, né, a partir da Constituição de 1934, mas só realmente com a Constituição de 1988 é que foi criada a ideia do concurso público para todas as carreiras, fora para as exceções, né, que a gente vai ver lá para frente, as exceções ao concurso público, que são os casos de servidores temporários e servidores comissionados, mas fora isso, a regra na administração pública é o concurso público, né? E isso é um grande exemplo da administração pública burocrática, não no sentido pejorativo, mas no sentido técnico, no sentido weberiano.
No Brasil, então, como eu falei, foi uma pseudo-administração burocrática, né? Porque, na verdade, ela não foi implementada de forma tão eficiente. Então, você ainda tem uma administração pública que, muitas vezes, não funciona, muitas vezes desorganizada, né? Então, tem municípios no Brasil, né? Não só no estado do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro ou do Ceará, mas tem municípios no Brasil inteiro que, às vezes, quando muda o prefeito, praticamente para tudo, né? Praticamente, você não tem profissionais que vão dar continuidade. Então, entra o prefeito, começa praticamente do zero a administração pública, fica 3 meses sem funcionar, para depois começar a funcionar melhor. Isso não é exemplo de administração burocrática, né? Isso é uma administração pública pouco profissionalizada, né? Pouco organizada. Contra isso que não funcionou no Brasil, porque a administração burocrática não foi implementada de fato no Brasil, 100%, surgiu um novo tipo de administração pública a partir da década dos anos 1990, né, do século passado. Você então tem a ideia de criar uma administração pública gerencial. Quais que são as características de uma administração pública gerencial? É o discurso de que é uma administração pública mais eficiente, é uma administração pública que no discurso faz com que a administração pública não se preocupe tanto com os procedimentos, mas sim com o resultado. Então, é uma administração pública mais finalística, uma administração pública que dá mais poderes discricionários para o servidor público, para os agentes públicos. Então, é uma administração pública que dá um pouco mais de liberdade para o servidor atuar. E é uma administração pública, então, que vai trazer esse conceito, como eu falei, da eficiência. Então, no Brasil, o princípio da eficiência foi implementado a partir da Emenda Constitucional número 19 de 1998. Né? O professor Celso Antônio Bandeira de Mello chama de emendão. É uma reforma administrativa, né, para implementar o gerencialismo no Brasil. Esse gerencialismo ele foi trazido para o Brasil copiando modelos, por exemplo, do que acontecia na Inglaterra, na Nova Zelândia, pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado, que era o antigo MARE, né? Ministério da Administração e Reforma do Estado. Esse MARE, ele publicou em 1995 o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Era um plano que dividia o poder público em 4 esferas: o núcleo estratégico, as atividades exclusivas, as atividades não exclusivas e os bens e serviços para o mercado. Esse plano diretor, então, dizia que o núcleo estratégico é aquele núcleo que vai tomar as decisões mais importantes dentro do Estado. Então, seria a alta cúpula dos 3 poderes. Então, a magistratura faria parte do núcleo estratégico, os membros do Ministério Público, os chefes do Poder Executivo, né, Presidência da República, governador e prefeitos, os parlamentares, né, seja os senadores, os deputados federais, deputados estaduais e vereadores, fariam parte do núcleo estratégico. Esse núcleo estratégico não sofreria grandes mudanças com essa reforma administrativa, né? Para você fazer uma reforma, por exemplo, do judiciário, tem que fazer na questão da magistratura, teria que fazer uma reforma do judiciário, que até aconteceu um pouco depois. Para fazer uma reforma na questão parlamentar, tem que fazer uma reforma eleitoral. Então, a ideia não era mexer nesse tipo de situação. Então, o núcleo estratégico, o plano diretor da reforma do aparelho do Estado não queria fazer grandes mudanças. A segunda esfera seria as atividades exclusivas. Vejam, o próprio nome já explica, né? Atividades exclusivas do Estado. Quais são elas? São as atividades exclusivas que não fazem parte do núcleo estratégico. Por exemplo, cobrança de impostos, regulação, né? São atividades que são atividades exclusivas do Estado, são atividades que não fazem parte do núcleo estratégico, mas elas não podem ser terceirizadas ou privatizadas, é o Estado que tem que fazer. Essas atividades exclusivas, a ideia era repassar elas para as chamadas agências. Então, nessa época que surgem as chamadas agências executivas e agências reguladoras. As agências executivas, o próprio nome já diz, executar. Então, por exemplo, Previdência Social é uma atividade exclusiva do Estado. A ideia era transformar o INSS numa agência executiva. As agências executivas acabaram sendo pouco implementadas.
Mas também foram criadas as agências reguladoras, que a gente vai ver um pouco mais lá para frente. As agências reguladoras, o próprio nome já diz, são agências que são feitas pelo Estado para fazer regulação, regulação de atividades econômicas e regulação de serviços públicos. A ideia do plano diretor da reforma do aparelho do Estado era implementar o gerencialismo nessas atividades exclusivas. Como? Pegando atividades que eram exercidas pela chamada administração direta ou por autarquias comuns e repassando essas atividades para as agências reguladoras, principalmente, que teriam mais liberdade de atuação, seriam mais independentes da administração direta, seriam mais independentes do governo. Então, aqui que surgem as agências reguladoras, a Anatel, a ANP, né, a ANAC, né, Agência Nacional de Aviação Civil, são agências que vão fazer regulação de atividades econômicas e serviços públicos. Essas agências, elas foram bastante implementadas, né? Alguns questionam essas agências porque ao dar muita independência com relação à administração direta ou com relação ao governo, elas acabam sendo capturadas por quem elas tinham que fiscalizar. Então, ao ficar independente do governo e da administração direta, elas são capturadas pelos interesses do mercado que elas tinham que fiscalizar e regular. Né? Isso é uma crítica que se faz com relação às agências reguladoras, porque as agências reguladoras deviam fazer um meio de campo entre o cidadão, né, o consumidor, entre as empresas que elas têm que fiscalizar, por exemplo, na área de telefonia, né, a Anatel tem que fiscalizar lá a Vivo, a Oi, etc. E ela seria um meio de campo também com relação ao governo, com relação à administração direta. Mas ao ficar muito independente do governo, ela acaba sendo capturada pelas empresas. Mas esse é um dos grandes exemplos de implementação da administração pública gerencial no Brasil. Né? Você pegar as atividades exclusivas do Estado e repassar essas atividades para as agências, seja executivas ou reguladoras, que vão ter uma independência maior para atuar. A terceira esfera desse plano diretor da reforma do aparelho do Estado é a esfera das atividades não exclusivas. Atividades não exclusivas são basicamente aqueles chamados serviços sociais. São atividades que o Estado tem que fazer, mas que o Estado também pode permitir que o particular faça essas atividades ou exerça essas atividades. São as chamadas, por exemplo, os serviços sociais como educação, como saúde. Basicamente, aquela parte da ordem social da Constituição. Né? Meio ambiente, direitos da criança e do adolescente, direitos do idoso, direitos dos índios, né? Toda aquela parte das atividades sociais, a ordem social da Constituição. Então, seria essa parte das atividades não exclusivas do Estado. Nessa área, a ideia era pegar tudo que o Estado fazia, ele diretamente, e repassar para as entidades privadas sem fins lucrativos de fora da administração pública. Então, a ideia era pegar as atividades não exclusivas como educação e saúde e repassar todas elas para o chamado terceiro setor. O que é o terceiro setor? Né, como o próprio nome diz, terceiro setor. Então, o primeiro setor é o Estado, o segundo setor é o mercado, e existe o terceiro setor. O primeiro setor, Estado, são, né, as entidades estatais da administração pública. O segundo setor é o mercado, é o setor das empresas privadas com finalidade lucrativa. E o terceiro setor são as entidades privadas que não fazem parte da administração pública, mas são sem fins lucrativos. Elas não têm o intuito de lucrar e dividir esse lucro entre os donos da entidade. Não, é um interesse de que todo o dinheiro que entra na entidade seja utilizado na própria atividade da entidade, não seja distribuído entre seus sócios, entre seus donos. Essas são as entidades privadas sem fins lucrativos, elas vão compor o chamado terceiro setor e o plano diretor da reforma do aparelho do Estado queria, então, ao implementar a administração pública gerencial, ele queria, então, que as entidades do terceiro setor assumissem, né, a parte da cultura, a parte dos direitos da criança e do adolescente, a parte da educação, a parte da saúde, do que era executado pelo Estado, seria isso em tudo exercido pelas essas entidades do terceiro setor. Principalmente, naquele momento, se criaram as
organizações sociais, as chamadas OSs, que são entidades privadas sem fins lucrativos, que compõem o terceiro setor, que vão ser qualificadas pelo poder público para exercer atividades, para fazer gestão de espaços como na área da educação, da saúde, da cultura, né, museus, etc. Então é aí que surgem as OSs, as organizações sociais. O plano diretor é de 1995. Ele é um plano, né? Ele foi um plano em 1995. Ele não tinha ele não era uma lei, não era uma mudança constitucional. A partir de 1995, ele influenciou que a Constituição fosse alterada, que leis surgissem, né? Então, esse plano diretor da reforma do Estado que influenciou depois a emenda constitucional número 19 de 98, esse plano diretor que influenciou depois a criação das OSs e outras legislações. Bom, no Brasil, então, essa administração pública gerencial começou a surgir a partir da década dos anos 90, né, do século passado, né? Foi a partir de 1995, principalmente. Uma pergunta que poderia ser feita é: qual é a administração pública que a gente tem hoje? Na verdade, é uma mistura das três. A gente não tem uma administração pública puramente patrimonialista, né? Existe ainda corrupção, seja no Brasil, nos países desenvolvidos, às vezes mais, às vezes menos. Ainda existe, claro, a administração pública burocrática, então concurso público é um exemplo de administração pública burocrática, licitações é um exemplo de administração pública burocrática, processo administrativo é exemplo de administração pública burocrática. E também a gente tem a administração pública gerencial, né? Então a gente tem vários municípios que implementaram as OSs, né? A gente tem as agências reguladoras, então a gente tem também aplicação de administração pública gerencial. Então, na verdade, é uma mistura dos três tipos que a gente tem no Brasil hoje. Uma das críticas que se faz com relação à administração pública gerencial é que, ao invés dela melhorar a administração pública, né, melhorar a administração burocrática, na verdade, ela fez com que aumentasse, infelizmente, o nepotismo na administração pública, a corrupção na administração pública. Então, tem vários autores do direito administrativo que fazem crítica à tentativa de implementação da administração pública gerencial, porque dizem que, por exemplo, aumentou a corrupção. Então, um exemplo, na Petrobras, a partir de 1998, as licitações da Petrobras foram simplificadas, né, com essa ideia de buscar menos procedimento e mais a questão do interesse lá na ponta, da finalidade final. As licitações da Petrobras foram simplificadas e daí alguns autores vão dizer que a corrupção aumentou na Petrobras a partir do momento, então, de 1998, quando as suas licitações foram simplificadas. As OSs, muitos municípios não garantiram mais eficiência na saúde, na educação e na cultura, né? O Tribunal de Contas de São Paulo, por exemplo, tomou uma decisão de que as OSs, infelizmente, elas geraram mais custos e menos eficiência na administração pública, com os trabalhadores da base ganhando menos e os chefões da entidade ganhando mais. Gerou superfaturamento em vários municípios, então a gente toda hora vê no noticiário algum escândalo na área da saúde por causa das OSs que são pouco fiscalizadas no Brasil, não geraram mais eficiência muitas vezes, geraram mais corrupção, mais nepotismo, porque daí não se faz concurso público para contratação de pessoal e daí as OSs contratam sem concurso público e daí isso pode gerar mais nepotismo. Então vários autores vão dizer que a administração gerencial, a tentativa de implementação da administração pública gerencial no Brasil gerou, infelizmente, não uma melhoria e uma profissionalização da administração pública, mas acabou gerando um retorno para o próprio patrimonialismo. Essa é uma discussão importante. Bom, essas são algumas questões gerais sobre a administração pública, que é importante. A gente vai voltar a falar um pouquinho mais de administração pública quando a gente for falar sobre organização administrativa, que é uma parte importante da matéria, cai bastante em concurso público. Organização administrativa, nas próximas aulas a gente vai tratar então desse assunto importante. Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais ainda do direito administrativo. O direito administrativo, como eu falei para vocês, é um direito público, né? Então vai ter de um lado o Estado com determinados poderes e deveres especiais. A gente vai ver na próxima aula a questão do regime jurídico administrativo, o regime jurídico de direito público, né? É um tema importantíssimo
do direito administrativo. O direito administrativo ele serve para quê? Para regular, por meio de normas, as relações entre o Estado, a administração pública, e os cidadãos, os particulares, as empresas, terceiro setor, né? Então, o direito administrativo vai regular isso por meio de normas. Quais são as normas, né? As normas, vocês sabem, lá do direito constitucional, as normas são subdivididas em regras e princípios. As normas, elas são regras ou são princípios? Regras quando existe uma objetividade maior, né, na norma. Então, quando a Constituição fala que o servidor vai se aposentar aos 70 anos ou aos 75 anos, isso é uma norma do tipo regra, né? Regra no sentido de que está claro, é uma aplicação objetiva. Eu não estou falando em 69 anos, eu não estou falando em 71 anos ou em 76 anos, eu estou falando em 70 anos, em 75 anos, isso é uma regra clara, né? Como diz aquela pessoa lá da televisão, a regra é clara, né? Então, a regra, você ou aplica ou não aplica, é mais objetiva a aplicação. Então, as regras se dão por meio de leis, de decretos, etc. O problema é que a gente tem, né, legislações que às vezes são antigas, ou legislações que às vezes têm lacunas, às vezes tem legislações com falhas, né? E para isso, para harmonizar o direito, vão ter que existir também os princípios. Os princípios constitucionais, os princípios do direito administrativo, como, por exemplo, o princípio da legalidade, princípio da moralidade, princípio da finalidade, né? A gente vai ver isso nas próximas aulas, tema importantíssimo do direito administrativo. Esses princípios têm uma aplicação mais subjetiva, que a gente diz, né? Porque os princípios não têm uma objetividade tão grande, né? Quando você fala em princípio da moralidade, o que isso realmente quer dizer? Princípio vai depender a aplicação, então, de cada caso concreto. Em cada caso concreto, o juiz, o jurista, o advogado vai, né, aplicar, a própria administração pública vai aplicar um determinado princípio ao invés de outro, vai aplicar de forma diferente um determinado princípio, sempre com as devidas justificativas, né? Como é o direito, a exigência do direito, né? Na administração pública existe o princípio da motivação, que tem que justificar todos os seus atos, por exemplo. Então, o princípio é mais subjetivo a aplicação. E a gente vai ver isso na próxima aula, né? O regime jurídico administrativo. Então, voltando lá para o conceito do direito administrativo, por meio de normas, regras ou princípios, né? As normas são subdivididas em regras ou princípios. A aplicação principiológica se pondera, então vão ter situações concretas em que eu vou aplicar mais o princípio da legalidade do que o da moralidade. Outras situações concretas eu vou aplicar mais o princípio da eficiência do que o princípio da finalidade. Então, isso vai depender do caso concreto. Uma lei que agora é recente, importante, é a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a LINDB, que é uma lei que vai ajudar o intérprete a aplicar o direito no Brasil, e essa lei vai ter consequências aqui no Brasil importantes e vai ter, claro, consequências importantes no direito administrativo, né? Então, é uma lei importante de ser estudada, isso a gente vai ver também nas próximas aulas, ok? Bom, esse direito administrativo vai regular por meio de normas, né? Lembram? Regras e princípios, a administração pública, que a gente viu, né? Um pouquinho sobre a administração pública, que vai ver na próxima aula nas próximas aulas a organização administrativa, e também vai regular a chamada função administrativa. Então, o direito administrativo serve para isso, para regular por meio de normas, regras e princípios, a administração pública e a função administrativa. E o que é essa função administrativa? Isso é essencial, né, que o estudante de um concurso público saiba o que é a função administrativa. A função administrativa é uma função pública. Existem várias funções públicas. Existe a função legislativa, a função jurisdicional, a função administrativa. E tem alguns autores que ainda trazem um quarto tipo de função, que é a função política ou função de governo. Vocês têm que saber bem, no direito administrativo, o que é a função administrativa. Para começar, tem que diferenciar com as outras funções, né? A função legislativa só pode ser exercida pelo Estado.
Pergunto para vocês, pode privatizar a Câmara Municipal? Não. Pode terceirizar as atividades fim da Assembleia Legislativa? Não. Então, função legislativa exercida pelo Parlamento só pode ser exercida pelo Parlamento. Não pode ser privatizada por uma empresa ou por terceiro setor, repassada para particulares. Não. Numa democracia tem que existir parlamento, no Estado de Direito tem que existir parlamento, né, pelo próprio Estado. Então, função legislativa só o Estado pode fazer. A função legislativa, ela cria as leis, então ela inova no ordenamento jurídico, né? Então essas são as duas principais características da função legislativa. É só feita pelo Estado e inova no ordenamento jurídico. A função jurisdicional também só pode ser exercida pelo Estado. Função jurisdicional só pode ser exercida pelo Estado. É possível privatizar a magistratura, o poder judiciário? Não. Só o Estado pode tomar essas decisões na via jurisdicional. Então não pode ter terceirização nem privatização dessas áreas. O Poder Judiciário, assim como, né, o Poder Executivo, existe para aplicar a lei criada pelo Parlamento. O Poder Judiciário com a característica de que toma decisões com trânsito em julgado. Então o Judiciário vai tomar as decisões finais por meio de magistrados, né, que devem ter uma atuação autônoma, independente, né, imparcial. A magistratura, a gente diz que não são neutros, ninguém é neutro, né? Cada um tem a sua formação filosófica, política, econômica, religiosa, então ninguém é neutro nesse mundo. Nenhum ser humano é neutro, mas ele tem que ser imparcial. Então, o Poder Judiciário, por meio da função jurisdicional, tem que tomar as decisões finais com trânsito em julgado, né? A decisão final que não tem mais para quem recorrer. E daí tem a diferença com relação à função administrativa. A função administrativa, ao contrário da legislativa, a função administrativa não inova no ordenamento jurídico. Quem inova no ordenamento jurídico é a função legislativa por meio de leis. A função administrativa, então, é uma função infralegal e infraconstitucional, porque ela vai aplicar o que já está na lei, ela vai aplicar o que está na Constituição. Então, essa é uma primeira diferença com relação à função administrativa e função legislativa. A função administrativa também difere das outras duas, porque a função administrativa ela não é exercida só pelo Estado. Legislativa e jurisdicional só pelo Estado. A administrativa é pelo Estado ou por quem lhe faça às vezes. Ou seja, a função administrativa às vezes pode ser exercida por particulares. Exemplo, os cartórios privados, né? É uma função estatal exercida por um delegado, né, que é o cartório privado, o tabelionato privado. As próprias concessionárias do pedágio, das estradas, as concessionárias de transporte coletivo municipal, são exemplos também de particulares, empresas particulares que prestam serviços públicos em nome do Estado. Então, eles exercem função administrativa, mas não são Estado. Então, são algumas atividades estatais que podem ser exercidas por particulares. É uma função administrativa que pode ser terceirizada, né, privatizada em sentido amplo. Isso é importante, então, como diferenciação das outras duas funções. A função administrativa, para diferenciar da função jurisdicional, a função administrativa não dá a última palavra. Então, a gente diz que não tem trânsito em julgado ou que só existe trânsito em julgado administrativo no âmbito da administração pública. A administração pública toma decisões finais, mas só no seu próprio âmbito. Essas decisões administrativas, no exercício da função administrativa, sempre pode ser discutida e questionado no âmbito do judiciário. Então, o judiciário pode anular decisões da administração pública quando essas decisões forem ilegais ou inconstitucionais ou contrárias aos princípios da administração pública. Então, é uma diferenciação entre a função administrativa e função jurisdicional. É importante, então, né, conhecer essas três funções, é mais claro que a gente aqui no direito administrativo vai tratar mais da função administrativa. E tem alguns autores, como por exemplo o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que vai dizer que existe ainda a função política ou de governo. Função política ou de governo seriam funções que não seriam nenhuma das outras três, seriam funções exercidas pela alta cúpula da administração pública, por exemplo, quando um prefeito encaminha um projeto de lei para a Câmara de Vereadores.
Então o Celso Antônio vai dizer que isso é uma função política ou de governo. Ali não existe uma lei, é só uma proposta, um projeto de lei. Né? Então não é função legislativa, não é função jurisdicional, para ele também não seria função administrativa, porque é uma decisão importante dentro do governo. Então é uma função política ou de governo. Ou quando um presidente decreta estado de calamidade pública, ou quando, por exemplo, o Congresso Nacional faz o impeachment do presidente da República, isso seriam funções políticas ou de governo, segundo alguns autores do direito administrativo, e daí não seriam nem a função administrativa, nem jurisdicional, nem função política, nem a função legislativa, seria a função política ou de governo. Essa função política ou de governo normalmente não é estudada tanto no direito administrativo, é mais estudada no direito constitucional, ok? Bom, então o direito administrativo serve para regular a administração pública, a gente falou já um pouquinho sobre os 3 modelos de administração pública, e também serve para regular a função administrativa. Essa função administrativa é uma das funções públicas. Essa função administrativa vai ser exercida sempre com poderes e deveres especiais. Esses poderes e deveres especiais vão ser regidos pelo regime jurídico administrativo ou regime jurídico público, né? Que a gente vai ver na próxima aula. São os poderes e deveres especiais, prerrogativas e sujeições, princípio da indisponibilidade do interesse público, princípio da supremacia do interesse público, tudo isso a gente vai ver na próxima aula. Também é um tema essencial para quem for atuar na administração pública, ou quem for atuar num cartório, ou quem quer passar num concurso público, isso é importantíssimo, ok? Bom, então, nessa primeira aula a gente viu questões gerais do direito administrativo, questões relativas à administração pública, função administrativa. Na próxima aula a gente vai tratar do regime jurídico administrativo. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula. Obrigado.